o que é que você vê de diferente em relação a esse pensamento do concurso público para você nos próximos 5, 10 anos? André, olha, eu vou ser muito sincera com você. E assim, se eu tivesse entrado nesse ambiente de empreendedorismo há 6 anos atrás, eu já teria largado o meu concurso público. Empreendedorismo também é para quem quer. Não é? Não é aquela coisa, vai empreender porque empreender é a melhor coisa do mundo. Tem desafios e desafios gritantes. Então, uma das principais coisas que me deixou tranquila nesse mundo empreendedor foi eu parar de me comparar com as outras pessoas. É sobre coragem. Se posicionar é sobre coragem e dizer não. Atende homens só se for acompanhante das minhas pacientes. Seja muito bem-vindo ao NaProAcast, o podcast sobre empreendedorismo para médicos que desejam crescer no consultório, se posicionar com autoridade e ter o reconhecimento que merecem exercendo a medicina. E para hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é minha amiga pessoal. A gente se conheceu através de uma mentoria. Eu tenho o prazer de chamar doutora Natália Tomás. A gente vai falar sobre empreendedorismo, sobre aquela crença que a gente tem sobre CLT, sobre a questão também de construção de eventos, captação de pacientes, plano de acompanhamento, como que a gente pode trazer um consultório sustentável enfrentando os desafios do empreendedorismo. Então, Natália, ela é médica de formação, mas já fez enfermagem também. Doutoranda da Unifesp, concurseira desde 2007, aprovada em aproximadamente 10 concursos. Ela atua na cardiologia em vários hospitais aqui em Recife, médica do SAMU também, gestora de uma clínica que é a Clinato, Clínica Natália Tomás. Já passou por transição de clínica popular, consultório próprio e agora coworking na área de saúde. O consultório dela é focado no tratamento da obesidade e ela é idealizadora do projeto NT, um programa de acompanhamento para acolhimento e tratamento da obesidade exclusivamente para mulheres. Ela é mãe de Lara, Beatriz e Matheus, mãe de 3. Isso. Hoje ela é médica em transição de uma vida de plantões e concursos para a vida empresarial na área médica. Nath, seja muito bem-vinda. Andréa, muito obrigada pelo convite. Muito feliz de participar do NaProA, né? E principalmente para tratar de assuntos que a gente conversa no dia a dia nos nossos cafezinhos e agora podendo expandir para todo mundo que lhe segue aí no NaProA, né? Quer falar um pouquinho sobre o empreendedorismo médico. E o empreendedorismo feminino, que é um espaço que não era ocupado pelas mulheres até algum tempo atrás, principalmente quando a gente se formou. Ainda é um ambiente de muito preconceito que a gente vive. Então, para o pessoal que vai nos escutar, não só mulheres, mas também os homens, para poderem entender que a logística do empreendedorismo tem seus desafios, mas que vale a pena. E Nath, como uma concurseira de mais de 10 concursos de trabalho CLT, clínica popular, coworking, tem uma experiência vasta nessa questão do empreendedorismo e vários aprendizados para contribuir hoje. Nath, conta um pouco da tua história empreendedora. Você já era empreendedora antes de entrar na medicina. Como que você descobriu essa questão do empreendedorismo? Veja, hoje fazendo uma retrospectiva, né, da minha vida, eu vejo que eu já tinha essa aptidão empreendedora desde muito antes, né? Por questões mesmo de necessidade. Durante a faculdade eu vendia brinco, vendia roupa, vendia comida, né? Para que realmente auxiliasse nessa questão dos estudos. E ali eu já vendia bem. Então, eu já tinha meus clientes fixos, mas era uma coisa muito informal, né? A gente às vezes vende alguma coisa de uma forma informal e não imagina que aquilo dali pode virar sua profissão de fato, né? Que você pode estudar sobre aquilo e melhorar a sua performance nessa questão de venda. E na medicina isso é uma coisa que realmente não é falada. Né? A gente não aprende na faculdade que a gente precisa vender o nosso serviço. É sempre uma coisa muito de sacerdócio, que a gente tem que fazer aquilo dali pelo bem ao próximo, e de fato, mas é o nosso trabalho, né? É a nossa carga horária, é a nossa hora de vida que a gente está disponibilizando ali. Então, trabalhar isso dentro da medicina é um desafio, inclusive, cultural.
Mas eu acho que a minha questão empreendedora já veio muito lá de trás, né? E hoje eu tenho essa, como é que eu posso dizer? Essa noção de que não foi de agora, não foi de um ano e meio atrás, em que eu resolvi entrar numa mentoria e aprender sobre isso, que essa questão empreendedora já existia na minha vida. Às vezes a gente entende que empreendedorismo tem médico que nem percebe que empreendedorismo já começa quando abre um consultório. Isso. E a gente diz, eu não quero vender, eu não quero ser empreendedor, mas se você não quiser ser CLT, você vai ser empreendedor. E é vida de adulto. Para a gente poder ter resultado de adulto, a gente tem que se comportar como adulto. Não adianta esperar o consultório crescer sozinho, porque ele não vai. Eu falo muito para os meus mentorados. Você tem que colocar energia, porque não vai ser algo linear no teu crescimento. Vai ser algo que vai subindo e vai descendo dentro do empreendedorismo. E a gente tem em você uma característica que a gente estava até conversando antes sobre o fato da gente ter uma mentalidade de CLT, da gente, das nossas famílias, no caso a minha também foi da mesma forma, de dizer, olha, faça um concurso, tenha um bom emprego e você já está estável na sua vida. O que é que você considera que tem mudado em relação a essa sua mentalidade? Porque você fez 10 concursos. Eu fiz mais concursos do que esse, eu acho que eu passei em quase 10. Então, eu fui ali aprovada, apta para assumir em aproximadamente 10 concursos. Fiz inúmeras vezes mais do que isso, né? E eu cresci nessa mentalidade mesmo, de que ter um concurso me garantiria estabilidade e eu iria ter uma vida tranquila para todo sempre, né? E eu acho que a virada de chave foi eu ver que a estabilidade não existe. É um pouco clichê essa frase, mas é realmente isso. E principalmente nos modos operantes que a gente vive hoje. A gente não tem uma certeza de aposentadoria. E de verdade, eu não sei se eu quero me aposentar de fato, sabe? Se eu realmente fizer o que eu gosto, talvez a aposentadoria não seja um fim para mim, né? Então, muitas pessoas às vezes fazem assim, eu vou trabalhar ali meus 35 anos esperando pela aposentadoria. E o concurso público, ele traz mais ou menos isso para você. É uma coisa que não é escalável, né? Então, é aquilo fixo. Eu faço um concurso hoje para ser médica plantonista de um hospital X em Recife. Eu vou ser médica plantonista do hospital X durante 35 anos. Eu vou fazer aquilo durante 35 anos. Por mais que eu faça pós-graduação, mestrado, doutorado, eu vou ser médica plantonista por aquele período, sem mudar a função. Então, eu acho que a minha virada de chave maior foi essa. Eu queria algo que tivesse escala, eu queria algo que pudesse crescer, eu queria algo que eu pudesse colocar a minha identidade naquilo dali, sabe? E aí é quando nascem os projetos, quando nasce realmente a vontade de querer empreender, e de mudar a vida das outras pessoas, assim, com a coisa que eu construí. Então, eu acho que é isso. Até de levar esse legado, assim, para os meus filhos, sabe? De dizer assim, isso aqui fui eu que construí, tem a minha identidade, né? Cresceu de baixo e hoje se tornou grande, porque é algo que é escalável, é algo que eu consigo progredir dentro do processo. Então, eu acho concurso público muito legal, eu continuo achando que é uma carreira boa, mas eu digo que o concurso público foi o meu sonho de anos atrás. E eu conquistei esse sonho, né? Eu sou grata a ele, porque tudo que eu tenho hoje foi devido ao concurso público. E amo o que eu faço também, mas eu acho que hoje eu tenho outro sonho, que foi essa virada de chave. Então, a virada de chave é deixar de ser concursada pública para realmente ser empreendedora. E os sonhos mudam, não é? A Isso. gente acha que o sonho vai ser sempre o mesmo, que a gente vai ficar lá tranquilo, chegou lá na zona final e finalmente a gente descansa. Mas não é bem assim. Eu tinha escutado uma frase que quando a gente para de sonhar, a gente para de ter vontade de viver. E é muito real. O ser humano ele é movido a isso, a motivação, a sonhos. E a questão do CLT, eu também tinha essa mentalidade de trabalhar em CLT, CLT a gente está falando, gente, é concurso público e carteira assinada. Isso. Eu tinha muito essa mentalidade de que era a estabilidade que eu teria. Só que quando a gente vai fazer conta, fui fazer conta com o pessoal do planejamento financeiro, a aposentadoria do serviço público não vai ser suficiente. E às vezes é muito menos do que você recebe. O salário não aumenta proporcionalmente ao que as coisas aumentam, a inflação, fora o tempo, a sua hora fica defasada.
foram várias situações que eu vi e eu disse, por que que eu não posso ter uma estabilidade dentro do que eu construí? Não existe estabilidade, mas existe digamos assim, uma segurança. Ou seja, seguro, a gente tem mão de seguro, a gente tem mão de investimento, de reserva financeira, ou seja, toda essa proteção que a gente pode ter através do empreendedorismo. Planejamento dá trabalho, mas é o trabalho, né? E se aposentar, quando você diz assim, eu não quero me aposentar, eu também não. A gente pode até pensar em reduzir a carga horária, mas se aposentar é algo que a gente não se vê, pelo menos até os 60, 65 anos, talvez um pouco mais depois dos 70, enfim, a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? E o que é que você acha que mudou da sua mentalidade? Que a gente vem conversando há algum tempo, eu conheço Nath há um ano e um pouquinho Um ano e mais, um pouquinho. ano. E Nath dizia, ai, mas eu não posso largar o meu concurso. E hoje, o que é que você vê de diferente na sua mentalidade quando você entrou no universo do empreendedorismo, que foi uma construção? O que é que você vê de diferente em relação a esse pensamento do concurso público para você nos próximos 5, 10 anos? André, olha, eu vou ser muito sincera com você. E assim, se eu tivesse entrado nesse ambiente de empreendedorismo há 6 anos atrás, eu já teria largado o meu concurso público. O meu erro, e aí eu assumo de uma forma muito feliz até, porque foi nesse meu erro que agora eu estou aprendendo, foi eu ter começado a empreender de forma madura, sem suporte. Entendeu? Então, assim, não tinha ninguém. Eu achava que construir uma parede, que construir uma clínica e aquilo dali iria dar certo. Sem um planejamento, sem uma estratégia, sem uma pessoa por trás de mim que já tinha vivido aquilo, que podia me fornecer, assim, informações importantes. Então, eu acabei errando nesse começo e a gente sabe que um erro, ele gera consequências por muito tempo. Né? Então, talvez, que é o que eu digo à minha filha quer fazer medicina também, e eu super recomendo, mas eu digo a ela, olha, não pense que você vai ganhar carro quando você passar no vestibular, não, você vai ganhar uma mentoria, porque na verdade é isso, eu acho que o erro maior foi eu ter começado sem um conhecimento e estrutura, achando que empreender era muito fácil, era só abrir um CNPJ, montar uma clínica e que as coisas iriam acontecer. Então, hoje eu estou reestruturando, né? Já faz um tempo que eu estou reestruturando esse processo. E o que muda na minha mentalidade eu estou inserida em ambientes bons, né? Eu estou me relacionando com pessoas que pensam fora da caixa, assim como eu penso. E isso é uma coisa muito difícil para o médico, porque às vezes até no meu próprio ambiente de trabalho, quando eu estou no plantão e eu falo de algumas coisas em relação ao empreendedorismo, é como se fosse um outro universo. Né? Então, eu precisei me inserir num universo mais empreendedor para eu começar a aprender, para eu começar a internalizar isso em mim e entender que eu também tenho o meu momento. Né? Às vezes a gente entra com muita sede ao pote, eu fui assim no começo, entrei com sede ao pote e a gente colhe as consequências por isso. Então, hoje o que mudou na minha mentalidade, para responder a sua pergunta, é que eu vejo essa previsibilidade de exonerar os concursos, isso é uma meta de vida, não porque eu não goste, mas porque eu tenho outros sonhos hoje em dia, entendeu? Mas eu preciso estruturar isso de uma forma melhor, do lado de pessoas que eu sei que podem me ajudar e me instruir a isso, para que eu dê realmente um passo certo e um passo com efetividade. Então, eu acho que a minha mentalidade é essa. É um planejamento. Eu digo que o meu plano futuro agora é exonerar. Antes era passar. Passei em vários e sou muito feliz por isso. Tenho o maior orgulho de dizer que eu passei em vários concursos. E para quem às vezes está iniciando carreira ou que quer essa carreira de concurso, porque empreendedorismo também é para quem quer. Não é? Não é aquela coisa, vai empreender porque empreender é a melhor coisa do mundo. Tem desafios e desafios gritantes. Eu digo que a gente, enquanto é concursado ou CLT, a gente começa o mês recebendo. O empresário, ele começa o mês devendo. A gente tem 30 dias para poder captar através de estratégia de vendas, né? De recorrências, para a gente captar aquilo. Você não tem um salário fixo. Então, esse é o maior dos desafios, é você aprender essa rotina. Mas eu digo que o meu próximo sonho é esse, é exonerar o concurso para que eu realmente tenha o empreendedorismo como minha maior
força de trabalho mesmo. Boa. É muito importante essa tua fala, porque essa fala da gente falar em concurso, a gente não tem nada contra quem quer fazer concurso, quem quer seguir essa carreira. E empreender é para quem tem estômago. Mas não é difícil empreender, considerando que a gente é médico, que a gente estuda demais e que a gente tem conhecimento. Nós somos inteligentes. Então é super possível a gente empreender. Basta estar no caminho certo. Basta estar no ambiente certo, ter estratégia, como você falou. E o ambiente que você falou, o ambiente puxa. Se você está num ambiente que as pessoas só falam mal, só reclamam, só dizem que a medicina está ruim, que o mercado de trabalho está ruim, você vai ser a sexta pessoa que vai falar que está tudo ruim. Agora, se você está num ambiente de crescimento e você verdadeiramente quer, você cresce. Aí a gente tem esse passo de fé, ter a estratégia e ir. E eu digo que a gente começa o mês, né, bem devendo. Acho que devendo a gente vai ficar naquela história de que empresário é com dívida. Mas não, a gente começa o mês como um novo mês, como uma nova jornada. Por exemplo, na mentoria a gente aprende, vendeu, comemora, mas não deita sobre os louros da vitória. Amanhã é um outro dia. E é sobre isso. É sobre você. E tem como crescer. É muito visível como a gente cresce. Seja no consultório, você saiu da clínica popular e hoje você tem um projeto com mulheres, você faz programa de acompanhamento, então você olhando o que você construiu é super possível. E a gente fala assim, eu digo, olha, eu saí do meu concurso público não porque eu não gostava, eu era preceptora, gostava, adorava, mas eu queria construir novos sonhos. E foi por isso. E na verdade, André, assim, eu só comecei a ter essa visão porque eu me inseri em ambientes que tinham essa visão, sabe? Então, hoje eu vejo que dar o primeiro passo não é só você ter a ideia. Dar o primeiro passo é você estar naquele ambiente, mesmo que você não tenha um projeto ainda bem estruturado, sabe? Então, assim, tem muita gente que deixa para frequentar o ambiente quando diz assim, não, eu agora tenho o meu consultório, eu agora quero ter um plano de acompanhamento, ou eu quero fazer um produto digital e ele já está aqui todo esquematizado. Então, a partir desse momento, eu vou entrar num ambiente diferente, eu vou entrar num ambiente empreendedor. Aconteceu um pouco assim comigo, né? Mas hoje, eu vendo de uma forma retrospectiva, eu aconselho que seja feito o inverso. Primeiro você entra no ambiente, absorve aquele ambiente. Ah, Natália, mas às vezes tu tá numa mentoria, tu tá fazendo o que ali? Se você não tá fazendo projeto nenhum. Eu tô no ambiente. Só em eu estar no ambiente, eu vejo que hoje, para mim, é uma coisa de crescimento. É um ponto de crescimento, sabe? E é um ambiente que você não quer sair nunca mais. Não. Uma vez você entrando nesse ambiente, uma vez você se relacionando com essas pessoas, você falando de assuntos que são assuntos que encaixam com a sua vida, você não quer sair daquilo dali. Então, às vezes eu tô ali quietinha na minha mentoria, eu faço uma mentoria, que foi a mesma, né, que você fez também, onde a gente se conheceu. E é como eu digo, às vezes a gente tá ali quietinho porque eu entendo que cada pessoa, ela vai ter o seu tempo e a sua trajetória. Então, uma das principais coisas que me deixou tranquila nesse mundo empreendedor foi eu parar de me comparar com as outras pessoas. Eu me inspiro naquelas pessoas, é diferente. Então, eu me inspiro no Joel, eu me inspiro em você, eu me inspiro em Neto, eu me inspiro na Adna, eu me inspiro em várias pessoas que a gente conhece, não é? Mas eu não me comparo com aquelas pessoas porque eu sei que a minha vida, ela é única. E dentro desse meu universo, eu vou construir a minha vida de empreendedorismo. Mas eu só vou construir se eu estiver nesse ambiente. Se eu sair, eu paro. Se sair até pior às vezes, porque a gente tem uma tendência a se acomodar, né? O ser humano vai dizer, o cérebro, ele cria um mecanismo de sobrevivência. Ah, não vai porque tem que ter coragem. E o cérebro não quer isso. O cérebro quer que a gente se defenda, é algo mais primitivo. Quando eu compreendi isso do ponto de vista neurocientífico, eu entendi que às vezes a gente avançar, a gente ter passos de coragem, requer um esforço. Mas para a gente estar com esse esforço que seja mais leve,
o ambiente nos ajuda, porque o ambiente nos encoraja, o ambiente nos dá segurança de pessoas que estão à frente da gente, que percorreram o caminho e que a gente se inspira. Parar de olhar a grama do vizinho, porque cada um vai ter sua trajetória e isso é confortador. E copiar o que deu certo. É, Porque copiar se também inspirar, né? não é ruim, não é? Quando você senta, e você senta como nós já sentamos várias vezes. André, o que é que deu certo para você? E você me pergunta o que deu certo para mim. A gente troca essa experiência. Isso é muito rico. E a gente se inspira, mas cada pessoa vai fazer de um jeito único. Exatamente. Não é? E um ponto que você falou muito importante é que as pessoas esperam estar prontas para poder entrar. Mas justamente é porque as pessoas não estão prontas que elas entram. Né? Isso eu tive muita clareza, até com os meus próprios mentorados, Nath. Tem mentorado que entra que não está pronto. Tem um mentorado meu que era de João Pessoa. Ele atendia 100 idosos por semana em home care. Ele estava exausto, andando 400 quilômetros por semana. Assim, quanto tempo que ele ia aguentar mais? E ele deu o passo de fé, entrou na mentoria e hoje ele tem outra mentalidade, outro posicionamento. E a gente fica feliz porque vê as pessoas crescerem. Como eu vi você também crescer ao longo desse ano, eu vi você se posicionando, fazendo seus projetos, programa de acompanhamento. E uma das coisas que eu queria falar de você, assim, que eu vejo os seus eventos, eu acho muito legal. Me conta sobre o que é que tem mudado no teu consultório. Você antes trabalhava em clínica popular, saiu desse ambiente. Aí agora está trabalhando numa clínica própria, já tem um espaço para coworking também. E esse movimento de você construir eventos, o que é que ele traz de resultado dentro do teu consultório? Explica o racional prático para quem está nos escutando. Na verdade, quando eu montei esse plano de acompanhamento, eu não queria montar um pacote de consultas, né? O plano de acompanhamento, na verdade, ele é uma imersão dos pacientes dentro de um universo que vai favorecer a perda de peso. Então, nesse contexto, se relacionar com outras pessoas e mostrar seus resultados para os outros também faz com que o paciente se sinta motivado. Então, quando eu penso em fazer um evento, eu penso em fazer um evento por vários motivos, mas os dois principais são que as minhas pacientes se conheçam entre si e que elas realmente troquem essa ideia de que existem coisas positivas, existem coisas fáceis no tratamento da obesidade, mas também existem coisas difíceis e que todo mundo passa. Eu digo que perder peso é igual a empreender, tem altos e baixos, mas no final quem persiste consegue. Né? Então, fazer o evento, o primeiro pensamento que eu tenho é esse, é da gente realmente se relacionar e acolher essas pacientes, porque sempre são pacientes que vêm com muita dor. Né? Dor física, dor psicológica, dor emocional. É uma vida de várias tentativas. Então, trazer um ambiente confortável, trazer um ambiente alegre, um ambiente diferente daquela rotina. A gente vai para spa, a gente vai fazer, às vezes, alguma atividade física, né, em conjunto. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto também é fazer marketing, né? A gente precisa mostrar o que é que a gente está fazendo. A gente precisa mostrar aqueles resultados. Então, esses eventos, eles também geram um conteúdo. E um conteúdo real, né? Porque nada ali é planejado, ali não são atrizes e atores. Ali são pessoas reais que participam de um projeto, que é o Projeto NT, que perderam peso, que mudaram a sua vida, mudaram seu estilo de vida e que agora a gente está mostrando isso de uma forma muito, muito prática. Então, na verdade, o evento é isso, é a gente sair daquela rotina de consultório e levar isso para a vida real e interagir com todo mundo. E algo muito importante que você falou quando a gente vai falar de diferenciação. O primeiro pilar de diferenciação que a gente vê dentro que os pacientes procuram é resultado. E quando você faz um evento desses, o paciente vai trazer a prova social para outros e vai mostrar o resultado. Então, isso aí vai construir o teu nome, a tua referência dentro do projeto e dentro do que você faz. E algo que você trabalha é sobre obesidade feminina. Me conta sobre esse nicho, como que você decidiu, porque as pessoas, o que é que acontece? As pessoas têm medo de nichar.
Ah, mas eu vou perder paciente se eu escolher determinado nicho. E eu sempre digo, quem é genérico não se posiciona. Porque o paciente vai dizer, faz o quê? Entra na rede social e vai dizer, faz o quê? Não sei. Então, se nichar é algo que vai te posicionar. Como que surgiu essa ideia de você, porque você é cardiologista, como que surgiu a ideia do projeto ser voltado para a obesidade feminina? E se você teve medo de nichar também? O que é que você diria para as pessoas que têm medo de nichar? Inicialmente eu era bem genérica, né? Tanto que eu comecei com a clínica popular e nessa clínica popular eu atendia criança, mulher, homem, idoso, o que aparecesse com as mais diversas patologias, se fosse tireoide até a dor no joelho, eu estava atendendo todo mundo. Vi que não dava certo, né? Eu não conseguia ser boa em todas esses nichos. E eu sempre vi que eu tinha uma afinidade maior de atender mulheres, né? Dentro dessa minha carreira aí profissional. Dei uma pisadinha na ginecologia e na obstetrícia, e aí eu sempre soube que o público feminino ele sempre me atraiu mais em relação ao atendimento. Eu me sinto mais à vontade, então veio também por uma satisfação pessoal atender mulheres. Atender a obesidade veio muito por conta da própria cardiologia, né? Nos meus plantões eu via que as pacientes que infartavam, na grande maioria, elas tinham obesidade como um ponto em comum em relação às mulheres. E a obesidade, quando eu comecei a me interessar por obesidade, que eu acho que foi em 2022, 2023, mais ou menos, nessa época, a obesidade a gente não falava muito, né? Não existiam ainda essas terapêuticas que tem hoje tão difundidas. Já existiam, mas não era tão acessível como é hoje, né? Não tinha na farmácia. Enfim, então comecei a trabalhar essa questão da obesidade e comecei a atender os dois públicos. E aí eu vi que a mulher, ela tem uma particularidade, né? Eu digo que cada mulher, ela é uma mulher diferente a cada 5 anos. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Se eu pegar uma paciente de 35 anos e uma paciente de 40 e uma de 45, ela tem perfil metabólico muito diferente uma da outra. Uma tá ali 35 anos querendo engravidar ou já com sua prole definida, a de 40 anos na perimenopausa e a de 45 experimentando os primeiros sinaizinhos ali da menopausa. Então, a perda de peso para essas pacientes eram diferentes. Do homem era muito linear, de certa forma, né? Então, esse desafio de entender a mulher na sua particularidade realmente hormonal, na questão de nuances de vida mesmo, foi o que realmente me fez nichar. E a questão psicológica, eu acho que foi a parte mais importante, sabe, Andréa? O que é que acontece? O homem, ele vai no consultório para tratar a doença. E tá tudo certo. A mulher, ela vai no consultório para tratar a doença, para tratar a rejeição que ela teve a vida inteira por ser obesa, para tratar um casamento que às vezes ela acha que o marido não tem mais aquela atenção que tinha com ela porque ela está com obesidade, para tratar um preconceito que ela sofreu no trabalho porque a farda não cabia. É para tratar um pós-gestação, que ela antes tinha 60 quilos, ela engravidou e agora ela tem 100. Então, ela vem para tratar um conjunto de coisas. E esse nicho, ele foi muito por conta disso, porque eu não queria só tratar a doença, eu não queria só tratar a obesidade, sabe? Eu queria fazer esse acolhimento e tratar essa mulher como um todo. E para eu fazer isso, eu tinha que adentrar muito no mundo feminino. Então, eu precisava estudar mais essa questão feminina, a parte psicológica, a parte de sexualidade, que era importante, né? As diversas fases das mulheres. E nichar foi uma estratégia também, a nível de consultório, para que eu pudesse posicionar os meus eventos, o meu marketing, no sentido de o que é que eu vou dar para os meus pacientes de brinde. Hoje eu tenho brindes muito mais femininos, que conectam melhor. Então, eu deixei de ter um público muito genérico para ter um público mais focado e juntou todas essas nuances que eu te falei, né? E principalmente a minha afinidade pessoal. Eu acho que ela foi importante nessa decisão. E nesse resultado de nichar, você tem recebido pacientes com esse perfil, mulheres obesas, com desejo de perder peso. Uhum.
Tem outros pacientes que chegam até você ou o público que chegou realmente agora é esse público? Eles já indicam para outros, os eventos acontecem dessa forma. Como que você tem utilizado a sua captação de pacientes para esse público específico? Como que você tem alcançado mais pessoas? O próprio direcionamento da própria rede social e da indicação das outras pacientes já nicha para o público feminino. Às vezes acontece de chegar pacientes, entrar em contato, né, pacientes masculinos, que são raríssimos, mas quando entra a minha secretária já fala que realmente é exclusivo para o público feminino. Natália, você abre alguma exceção de tratar homens se for marido ou companheiro das minhas pacientes? Porque eu acho importante quando eles estão ali naquela sinergia. Então, eu acabo tratando também, se for marido, companheiro, filho, algo que esteja assim, realmente relacionado à minha paciente. Mas se for um paciente de fora, que ele queira marcar a consulta, no início, eu ficava naquele pensamento, né? Eu vou perder um paciente. A gente pensa nisso. Eu digo, 50% de chance do paciente ligar e eu dizer que não atendo, vou perder esse paciente. Mas hoje eu já tenho uma mentalidade muito tranquila de que esse é meu posicionamento, que eu quero crescer dessa forma, eu quero ser reconhecida como a médica que trata obesidades exclusivamente em mulheres e um tratamento que não é só focado exclusivamente na doença, mas no ser humano mulher como um todo, não é? É sobre coragem. Se posicionar é sobre coragem e dizer não. Atende homens só se for acompanhante das minhas pacientes. E parabéns pela tua evolução nesse posicionamento, porque a gente se torna autoridade de forma um pouco mais fácil de ficar na memória das pessoas dessa forma. Se não tiver uma clareza, se não tiver um direcionamento, não consegue consolidar essa tua imagem. Tanto dentro do teu consultório tem que ter uma coerência. A gente tem que ter coerência em tudo que a gente faz na vida. Eu quero uma agenda mais cheia. Mas se você não libera espaço para ter a agenda cheia, se você vive dando plantão de um lugar para o outro, sua agenda não vai encher. Se você não colocar energia, também não vai encher. É coerência. E você está demonstrando essa coerência dentro dos teus projetos e dentro do teu consultório. Sobre a questão de fazer parcerias, que você falou que faz brindes mais exclusivos, que você leva suas pacientes para spa. Tem outros profissionais também que trabalham na tua equipe. Me conta como que você tem construído essas parcerias com os projetos, se eles ajudam também de certa forma financeiro, porque é bem desafiador fazer um evento. Aí tem o lado bonito do marketing, mas eu queria saber dos bastidores. Como que você faz, a periodicidade que você faz, para o pessoal entender mesmo essa logística de evento. Veja, a periodicidade eu coloquei como meta fazer pelo menos um evento a cada semestre, né? Então, eu fiz um evento no semestre passado, fiz um evento nesse semestre e já estamos programando o evento para o segundo semestre, que vai ser um evento provavelmente mais amplo, né, do que o que a gente fez. Progressivamente a gente vai crescendo nos eventos, porque o primeiro dá mais trabalho, o segundo é um pouco mais tranquilo, o terceiro a gente já quer um pouquinho mais de desafio, né? Em relação aos bastidores, Andréa, não é fácil. Não é fácil. O brinde atrasa, vem com a impressão diferente da que você pediu, você manda voltar, não é? Você imagina um número de participantes e no final das contas, cada um vai ter uma intercorrência, os participantes vão ser menos do que aquilo que você planejou. Então, a gente às vezes vê o final tudo ali muito bonitinho, mas tem, como eu digo, tem perrengues nesse meio do caminho, né? Isso daí é fato. Em relação aos parceiros que participam, nesse último agora a gente teve parceiros e aí foi uma questão muito de trocas de brindes, né? Então, você me dá o brinde e eu te apresento a minha comunidade, tá? Mas já pensei de participações financeiras, mas até o momento não aconteceu, né? E aí o evento ele realmente ele é todo arcado pelo projeto NT, junto com a participação das pacientes. Mas isso é um modus operandi atual. É claro que tem outras propostas para que isso melhore a cada dia, mas é como eu lhe falei. No projeto,
No evento, o primeiro evento é sempre uma primeira experiência, né? No segundo evento, você já não erra as coisas que você erra no primeiro. O terceiro, que vai ser agora no segundo semestre, com certeza vai ser melhor do que esses dois. Porque houveram intempéries nesses dois que eu já não vou cometer no terceiro evento. Então, para quem quer fazer evento, a dica que eu dou é faça. Vai ter perrengue, às vezes vai ter um saldo negativo, pode acontecer, não é? Mas você só vai identificar as coisas que podem melhorar quando você fizer o evento. E o primeiro evento foi aonde que você fez? O primeiro evento eu fiz no spa, em Boa Viagem, né? Onde a gente fechou o spa e todas as pacientes tiveram um dia de massagem, de yoga, teve um café da manhã maravilhoso. A gente pôde trocar algumas palavras, fez uma roda de conversas. Então, assim, foi muito rico, né? E muito custoso. Digo de passagem, esse primeiro evento, para o projeto, foi um custo alto. O segundo já foi um custo menor. E eu fiz um evento tão bom quanto. Por isso que eu disse, é você realmente ir aprimorando, sabe? E o segundo foi onde? O segundo foi em parceria com o Vidya, que é um lugar que tem hot yoga. E a gente foi para lá, fez uma aula de hot yoga, teve DJ, teve um café da manhã funcional, né? Bem na pegada, assim, do que a gente realmente propõe para o Projeto NT. E teve uma aula também de race. Então, o pessoal adorou, né? Foi acolhedor. As pacientes, elas puderam realmente fazer atividade física, que é um entrave, assim. Então, primeiro eu queria trazer relaxamento e autoconhecimento. O segundo, eu quis trazer que elas podem fazer uma atividade física mais intensa, elas conseguem fazer isso, e todas conseguiram. Então, todo projeto também que a gente faz, todo evento, ele tem uma finalidade, né? A primeira finalidade era um autoconhecimento maior. A segunda finalidade é a introdução na atividade física de um pouquinho mais de impacto. E o terceiro é surpresa. Ai, não pode dizer. Então, esse segundo, você teve uma parceria que o custo não foi tão alto assim, desse projeto. Foi isso? Da comunidade? Na verdade, teve um custo um pouco mais alto. O segundo? O segundo teve, mas eu tive alguns brindes que eles foram introduzidos dentro do processo que eu não precisei custear, então já foi uma coisa mais legal. E essas parcerias, aí depende muito, porque se você fecha o lugar, sai às vezes um preço melhor, né? Nessas duas ocasiões, eu realmente fechei o lugar, até para tornar uma coisa mais exclusiva, que eu acho que tenha essa pegada, o paciente, não só o paciente, mas todo mundo gosta de exclusividade, né? Gosta de estar ali com o seu grupo, que aquele espaço seja só seu, que você realmente prepare aquilo dali de uma forma única. Então, às vezes, você fechar o espaço só para você, você consegue um poder de negociação melhor. E você faz a comunidade do WhatsApp antes, com elas, com o projeto? Ou você sai comunicando no individual para cada uma que vai existir o evento? Tem a comunidade do WhatsApp. Tem alguma inscrição para elas? O primeiro não teve inscrição. O primeiro, todas foram convidadas. Sim. E aí foi realmente, o custo foi todo do projeto. No segundo, a gente comunicou na comunidade. Durante as consultas, eu falava que ia ter o projeto, ia ter o evento, né? Durante as consultas do projeto, eu falava que ia ter o evento. E nesse segundo momento, elas já participaram e eu já abri para pessoas de fora. Então, para quem era do projeto, tinha um custo simbólico, para quem era de fora, tinha outro custo. Que quisesse participar daquele momento, desde que fosse mulher, né? Não. E aí a gente coloca mulher em tudo, até a fotógrafa é mulher também. A gente faz esse cuidado para que todo mundo que esteja naquele ambiente seja realmente do público feminino. Então, nesse segundo, você nota que teve alguma repercussão no teu consultório? Teve. Me conta. Por conta desse evento, eu fechei 2 planos de acompanhamento. Ah, então já te ajudou na construção Ajudou. do plano. Bom, porque é isso que a gente tem que entender. As pessoas às vezes, vai ter um custo, vai ter um trabalho, mas aí a gente vai entender que esse é um investimento para a gente ter um retorno, que é a expansão da tua autoridade, que é a construção de programa de acompanhamento. Eu já vi gente fazendo num parque, algo que fosse um pouco mais, assim, para começar. Já vi gente fazendo, contrata um educador físico, faz aquele, um café da manhã e consegue. Não precisa ser algo tão premium como você tem feito, mas é possível. Basta ter energia, juntar a comunidade e vai chamando e aos poucos vai construindo essa autoridade, né? É uma forma de você se mostrar
para aquele público e uma forma também de você convidar aquelas pessoas que estão ali a visitar o seu consultório. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz nesse segundo. O primeiro, não tive essa visão que eu já tive no segundo, de levar pessoas de fora e essas pessoas virem para o meu consultório e as próprias pessoas que eram também dos planos de acompanhamento, elas receberam vouchers que elas poderiam convidar outras para virem conhecer o consultório. E aí, realmente, nesse processo, houve uma captação. Uhum. Interessante a história do voucher, viu? Quer me contar mais sobre esse voucher? A gente está quase terminando, eu queria saber mais. Então, esse voucher foi uma estratégia muito legal, né? Que, na verdade, a gente sempre fala assim, que como é um grupo de mulheres, a gente quer que as mulheres ajudem outras mulheres, né? Eu acho que a gente tem tido esse movimento muito corporativista, né? Em relação a grupos de mulheres. Então, elas receberam um voucher em que elas iriam presentear uma amiga, não seria para uso próprio, mas iria presentear uma amiga que achasse que fizesse sentido estar conhecendo lá o consultório, e foi ofertado, né, um serviço que a gente tem lá para essa pessoa. Então, elas deram e essa pessoa ligou e a gente marcou, e através desse voucher resultou em 2 planos de acompanhamento. Ah, muito bom essa estratégia. Você tem oferecido outras soluções além de consulta? Procedimento, alguma coisa assim no consultório? No momento, não. Tá, ok. Então é expandindo, né? Primeiro a gente vai construindo autoridade, depois a gente expande, e aos poucos tem gente que tem aquela ansiedade de já querer começar grande, mas ninguém começa grande. A gente vai construindo nossa base, vai engrossando a casca, como eu digo, para poder crescer. Porque crescimento, ele dói, mas vale a pena. É doloroso, mas vale a pena. Nath, a gente está chegando aqui ao final do Na Proacast. Queria conversar mais para a gente saber de estratégias, plano de acompanhamento, mas uma das forças que eu vejo em você é essa questão de construção de comunidade, de eventos. Eu queria trazer para o pessoal essa possibilidade da gente também estar construindo, não só na visibilidade do digital, mas também dentro da visibilidade do presencial. E também essa tua transição da mentalidade de concurso para a mentalidade de cada vez mais se apropriando da tua capacidade de ser empreendedora e de crescer através disso, de ter tuas próprias regras, de ter tua própria modo de trabalho, não ficar dependendo dos outros, tá? Então, eu admiro muito esse teu crescimento, essa tua trajetória, desejo muito sucesso, cada vez mais a gente aqui nesse espaço bem próximo. E eu queria que você deixasse para o pessoal que está nos escutando, quais são as mensagens que você gostaria de deixar, uma mensagem, um livro, algo que você queira, e também se você quiser compartilhar a sua rede social, um local onde as pessoas te encontrem, também fica à vontade. Tá. De mensagem, eu digo que cada trajetória ela é única, né? Algumas pessoas vão brilhar em 6 meses, outras vão brilhar em 1 ano, outras vão brilhar em 2 anos. Mas para você brilhar, primeiro você precisa querer ser estrela, não é? Não dá para brilhar sem querer ser estrela. A gente primeiro tem que colocar essa mentalidade dentro da gente. Eu quero brilhar, eu quero ser estrela, eu vou brilhar. E respeitar o seu momento, mas também estar inserida dentro do processo, né? A gente, enquanto médica, a gente não virou médica do dia para a noite. A gente entrou na faculdade, fez 6 anos de medicina, se especializou, continua estudando para ser o que a gente é hoje. E às vezes, quando a gente quer empreender, a gente quer fazer uma mentoria, um curso de final de semana, uma mentoria de 6 meses e achar que dentro desse processo as coisas vão acontecer do dia para a noite. Então, a mensagem é essa: respeite sua trajetória, né? Não desista. Eu acho que só não chega a quem desiste no meio do caminho. Não desista, é cheio de altos e baixos, vai ter momentos que você vai estar mais à frente, vai ter momentos que você vai recuar um pouco mais, mas você tem que estar ali, né? Sempre presente. E para quem quiser seguir as redes sociais, o Instagram é dra.Natália Tomás. Muito bom, maravilha. E tem o Projeto NT também, só procurar lá no Instagram Projeto NT que ele tá lá.
Projeto NT, olha aí, tem no Instagram Projeto NT para você conhecer um pouco mais do trabalho da Nath, eu chamo de Nath, gente, da Nath, e você se inspirar, porque é sobre se inspirar e cada um ter sua própria trajetória, mas não espera estar pronto para você dar esse passo, para você estar em ambientes que verdadeiramente vão te impulsionar para frente. Só em você já estar escutando esse podcast até o final já demonstra que você já tem essa força de vontade de crescer. Porque quando a gente quer crescer, a gente consome conteúdos que vão nos trazer esse crescimento, a gente se insere em ambientes que vão proporcionar esse crescimento também. E toda informação, eu sempre digo, toma decisões. Não sai desse podcast sem tomar uma decisão, não, porque a vida leva a gente para o automático. E o automático não vai te fazer crescer. Então, para quem nos escutou, se você nos escutou até agora, compartilha esse podcast com outro médico que também vai ser beneficiado. Se inscreva no nosso canal e acompanhe o próximo episódio do Na Proacast. Muito obrigada e eu te vejo no próximo episódio.